Olá, a paz do Senhor, na continuidade das lições sobre o Espírito Santo, hoje estudaremos a lição de número 9, Espírito Santo, o Regenerador. Nela aprenderemos sobre a regeneração como uma obra trinitária, aprenderemos sobre a regeneração como uma transformação espiritual interior e indispensável à salvação e os sinais práticos do novo nascimento. Antes de começarmos agora, faça logo o seguinte: inscreva-se no canal, deixe o seu importantíssimo comentário e like. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que eu alcance outras tantas com o ensino da palavra de Deus. Vamos logo ao nosso ponto 1: regeneração, uma obra trinitária. Nós precisamos de pronto considerar que a regeneração, nascer de novo no nascimento, não é uma obra exclusiva de uma pessoa da Trindade, mas é resultado do envolvimento ativo das pessoas da Trindade. Primeiro subponto: a doutrina bíblica da regeneração. E a primeira consideração que nós fazemos a respeito deste primeiro subponto é a questão da palavra. Eu explico melhor. Nós precisamos dar atenção ao que significa nascer de novo, porque dando atenção a esta frase, nascer de novo, nós vamos ser apresentados à questão da origem deste nascimento, ou seja, é exatamente o ponto de incompreensão de Nicodemos, a questão do entendimento do que significa nascer de novo. O texto da lição está escrito: a expressão nascer de novo é tradução do verbo grego geneter, ser gerado ou nascer, e do advérbio, ou seja, a palavra que qualifica o verbo anotem, do alto, de cima, de novo. O texto da nossa lição já nos dá pistas do fato de que, compreendendo as palavras, nós somos apresentados a do qual ou de que nascimento nós estamos tratando. Portanto, nós precisamos fazer a pergunta: quando o texto bíblico diz nascer de novo, ele está falando de um nascimento biológico ou de um nascimento espiritual? Quando aparece a palavra nascer de novo no texto bíblico de João 3:3, não é o novo nascimento biológico, não é um novo nascimento como fruto de uma relação sexual, mas nascer de novo no texto é, anotem, nascer do alto, nascer de cima. Portanto, apresentando a origem do nascimento sobre o qual Jesus está falando com Nicodemos. A origem do nascimento, portanto, é espiritual, enquanto Nicodemos estava apenas a entender o nascer de novo como um segundo nascimento biológico. Compreendendo a palavra, nós entendemos que Jesus estava tratando de um nascimento de cima, do alto, um nascimento, portanto, de origem espiritual. A segunda consideração que nós fazemos sobre esse primeiro subponto é a abordagem do diálogo de Jesus. Porque na abordagem do diálogo de Jesus, ele deixa claro a natureza do nascimento. O texto da lição diz o seguinte: no diálogo com Nicodemos, Jesus explica que o nascer de novo não é físico, mas é espiritual. Aquilo que nós estamos a considerar aqui uma segunda origem, mas não humana, não biológica, porque a palavra, anotem, é de cima, um nascimento a partir do alto, de Deus. O que é que nós consideramos aqui como aspectos da natureza do nascimento do alto? É que ele é, em primeiro lugar, espiritual.
ele não é humano, ele é unicamente divino. Jesus, utilizando essa abordagem no diálogo com Nicodemos, corrige, realoca, reorganiza a compreensão literal de Nicodemos, esclarece que o novo nascimento não é físico, não é biológico, não é herdado, mas espiritual, produzido pelo Espírito. Além disso, nós entendemos e é preciso dar ênfase a este aspecto do novo nascimento, não como resultado de uma obra de cooperação, mas uma obra exclusivamente de Deus. No novo nascimento, nós não somos os agentes, somos receptores. Assim como um bebê não decide nascer fisicamente, o homem não efetua seu próprio nascimento espiritual. É uma obra que tecnicamente nós chamamos de monergística, mono, único, ou seja, de uma só pessoa, de um só sujeito, portanto Deus. Quem é que opera o novo nascimento? Deus, exclusivamente. A obra do novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. E a segunda coisa que nós consideramos nesse primeiro subponto é a questão da linguagem de Paulo. Por que a questão da linguagem de Paulo? Porque Paulo relaciona o novo nascimento com a conversão. O texto da lição diz o seguinte: nesse sentido, Paulo ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Aqui, regeneração é do grego polingenesia, significa novo nascimento. E preste atenção, está intimamente ligado à conversão. Sem regeneração, não há conversão genuína, só há adesão religiosa. Se não houver novo nascimento, não há conversão. Há adesão a uma comunidade, adesão a uma igreja, adesão intelectual a uma doutrina, adesão a um grupo de pessoas evangélicas, adesão a uma cultura evangélica específica, aparência de conversão, mas não conversão genuína. A conversão genuína é resultado da regeneração. Dito isso, vamos ao nosso segundo subponto. A regeneração como exigência de Jesus. É que nós damos ênfase ao que Jesus fala, ao que Jesus decide, o que Jesus estabelece, ficando claro, logicamente, no diálogo dele com Nicodemos. E aqui, em primeiro lugar, nós consideramos a necessidade da regeneração. O texto da lição diz o seguinte: Cristo declarou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Equivale dizer que a regeneração é absolutamente necessária. E como nós compreendemos que a regeneração é absolutamente necessária? Ela é necessária tendo em vista a condição do homem sem a salvação. A condição do homem sem a salvação é fatal, ou seja, nós reconhecemos a realidade fúnebre, fatal, mortal do ser humano. Logo, ele precisa viver, ser ressuscitado, ter nova vida, a vida de cima, a vida de Deus, para então ser possível que, tendo a vida de Deus, ele participe, acesse, veja, entre no reino de Deus. Portanto, é uma relação lógica, é uma necessidade absoluta, tendo em vista a realidade fatal. A palavra "não pode", em João 3,3, indica uma impossibilidade absoluta, sem saída, não há negociação. Não é que o homem não deve entrar sem o novo nascimento, ele é incapaz
de fazê-lo. E aí eu trago aqui a contribuição do teólogo Louis Berkhoff, que diz o seguinte: a necessidade da regeneração decorre da incapacidade total do homem natural. Ele está morto. Não se trata de curar um homem doente, mas ressuscitar um homem morto. Sem a infusão de uma nova vida, o reino de Deus permanece invisível e inacessível. O reino de Deus não é para os mortos no pecado. O reino de Deus é para aqueles que foram vivificados pela vida de Deus, sendo uma obra do Espírito Santo, o regenerador. A segunda coisa que nós consideramos sobre esse segundo subponto é o lugar da regeneração. Quando eu falo de lugar da regeneração, é compreendendo onde a regeneração figura na obra da salvação. E aqui nós vamos compreender, a partir do texto da nossa lição, é claro, que a regeneração é o começo, é a porta de entrada dessa grande obra que é a salvação. Ela é a porta de entrada no reino, a obra inicial da graça que principia a transformação do pecador. Portanto, a regeneração nas Escrituras é apresentada como a porta da entrada do reino, a obra inicial da graça e o começo da vida cristã autêntica. Ou seja, a relação é lógica, é coerente. Como é que nós compreendemos a existência da salvação na vida de alguém? Por meio da vida. E como é que o ser humano tem vida? A partir da regeneração. Portanto, a regeneração é essa obra iniciadora, é a porta de entrada, é a obra inicial e completa da graça de Deus. Mira de Erickson considera o seguinte: a regeneração é o ato instantâneo de Deus que marca o início da vida cristã. É a porta pela qual entramos no processo da santificação. Antes da regeneração, somos escravos do pecado. Após ela, somos libertos para viver, para servir a Deus. Em vista disso, em vista do fato aí da do novo nascimento, da regeneração, inaugurar a nova vida, ela antecede, ela é o princípio, ela começa todo esse processo de transformação, no qual temos como grande obra a santificação. Em terceiro lugar, sobre o segundo subponto, nós consideramos a prioridade da regeneração. A regeneração não é algo desprezível, não é algo que deve ficar na tangente, não é algo que deve ser negociado, especialmente na tarefa da pregação da igreja, tendo em vista tudo que nós já vimos aqui, especialmente a regeneração como uma condição absoluta, indispensável para a salvação. Entende-se que no ato, na tarefa da pregação, ela é assunto prioritário. O texto da lição diz o seguinte: tornar-se uma nova criatura é uma exigência absoluta, uma condição essencial para a salvação. Portanto, o plano divino para a regeneração deve ser pregado como prioridade. Por quê? Ele inicia a vida cristã, ela é mais valiosa do que os rituais. Você pode ler com a sua turma Gálatas 6,15, pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, ela é o tema da mensagem do evangelho. Terceiro subponto, o Pai como autor da salvação. Nós acabamos de ver aqui o protagonismo do Cristo estabelecendo a regeneração como condição absoluta para a salvação. Agora nós vamos ver a pessoa do Pai como autor da salvação, portanto, aquele que determina a existência, a possibilidade da regeneração. Em primeiro lugar, nós consideramos exatamente isso, a possibilidade da regeneração. A regeneração existe porque onde que surgiu este fato, esta possibilidade? No plano da salvação estabelecido pelo Pai, na vontade do Pai.
A regeneração é fruto, existe por conta da vontade soberana do Pai no plano da salvação. O texto da lição diz o seguinte: a regeneração ou o novo nascimento tem sua origem no plano eterno e soberano de Deus Pai. É Ele quem inicia a obra da redenção, movido por seu amor imensurável e por sua vontade de salvar os pecadores. Portanto, nós devemos considerar que a regeneração é fruto de uma decisão divina. A possibilidade de um pecador nascer de novo não reside na capacidade, na vontade humana, mas na vontade soberana do Pai. Efésios 1:4 e 5 declara que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos de adoção. A regeneração é a execução histórica, visível, prática desta decisão eterna. Então, a regeneração existe, é uma possibilidade por conta da vontade soberana do Pai. Nós consideramos que a regeneração é possível porque, em primeiro lugar, ela está enraizada no plano eterno de Deus. Segundo lugar, porque ela procede da vontade soberana de Deus. Não há lugar nenhum aqui para ação nenhuma do ser humano, não há contribuição do ser humano nenhuma. A possibilidade do novo nascimento está enraizada no plano eterno de Deus e na sua vontade soberana. E aqui eu quero inclusive, orientar você para que leia com a sua turma João 1:13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem ou do varão, mas de Deus. Depois de nós considerarmos a possibilidade da regeneração, em segundo lugar, nesse terceiro subponto, a gente considera a causa da regeneração. Qual é a razão da existência da possibilidade de regeneração? O amor do Pai. O texto da lição diz o seguinte: esse amor divino é a fonte primária da salvação, não condicionado aos méritos humanos, mas oferecido por graça divina mediante a fé. A causa da regeneração fica mais clara quando nós perguntamos o seguinte: por que Deus regenera? Porque ele é obrigado? Porque ele é pressionado? Porque ele recebeu uma espécie de conselho externo a ele? Não. Ele regenera porque ele quer e ele regenera porque ele ama. Mila de Erickson considera o seguinte: por que Deus regenera o pecador? Não há nada no pecador que atrai a Deus. Pelo contrário, somos inimigos dele por natureza. A única explicação é o seu amor, um amor que não busca valor no objeto amado, mas cria valor nele. O Pai nos regenera porque ele é amor. Quarto subponto, o Espírito como agente da regeneração. Nós vimos Jesus estabelecendo a condição para a salvação, a condição da regeneração. Nós vemos agora a regeneração em relação ao Pai. Agora nós vamos ver a regeneração e sua relação com o Espírito. E a primeira coisa que nós consideramos aqui é a dinâmica da Trindade na regeneração, com atenção especial, logicamente, para a obra do Espírito. O texto da lição diz o seguinte: a regeneração é um ato da misericórdia divina. É o Pai que a decreta, o Filho que a torna possível por sua morte e ressurreição, porque Deus não dá uma nova vida para condenados, Deus dá uma nova vida para justificados, e o Espírito que realiza no coração do pecador. E a Escritura, a Bíblia Sagrada, nos apresenta uma espécie de ordem nesta obra. O Pai decreta a regeneração, o Filho torna possível, Efésios 1:7, o Espírito realiza, João 16, ou seja, o Pai é a origem, é o arquiteto da regeneração, o Filho, o fundamento, o mediador da regeneração. Por que a regeneração é possível? Por conta da obra do Filho, porque ele realizou o pagamento da justiça. E o Espírito Santo é o agente, ele une
o plano com a possibilidade, tornando isto real no coração do homem morto. O Espírito Santo é o agente e o executor da regeneração. Dito isso, vamos ao nosso segundo ponto, ponto 2, a natureza espiritual da regeneração. Primeiro subponto, uma transformação interior. E, em primeiro lugar, nós consideramos aqui a incompreensão espiritual de Nicodemos. Nicodemos apresenta o auge da moralidade, do conhecimento teológico e da posição eclesiástica. Mas Jesus revela que nada disso é suficiente sem uma intervenção sobrenatural. O perfil de Nicodemos apresentado por João, ele compartilha conosco exatamente esse entendimento. Não importa quão alto você esteja na prateleira da religiosidade, isto não será a causa da salvação. A salvação sempre será uma obra de Deus, ou seja, importa você, apesar de tudo, nascer de cima, nascer do alto, ou seja, receber a vida que vem de Deus. É importante nós darmos destaque para isso. Quem era Nicodemos? Um fariseu. O que significa dizer que ele era membro do grupo religioso mais zeloso e moralmente rigoroso de Israel. Nicodemos era o principal entre judeus. Significa dizer que ele não era apenas importante, principal entre os judeus, significa que ele era membro do Supremo Tribunal Religioso, da Suprema Corte Judaica. Nicodemos era mestre em Israel, teólogo respeitado, um professor da lei. Nicodemos, portanto, com estas características, apresenta o auge do que o ser humano pode alcançar por meio da religião. Mas, nesse sentido, a incompreensão de Nicodemos se manifesta não como uma incompreensão intelectual. Nicodemos não era burro, Nicodemos era morto. Nicodemos não era alguém que era desprovido de inteligência. A condição de Nicodemos era pior. Nicodemos era morto. Nicodemos não era alguém com dificuldade de raciocínio. Não, Nicodemos era morto. Nicodemos não precisava entender, Nicodemos precisava de uma nova vida. A incompreensão de Nicodemos é espiritual. E nós somos apresentados, além disso, em segundo lugar, as 2 grandes limitações de Nicodemos. Primeira limitação, limitação religiosa. O texto da lição diz o seguinte: o principal entre os judeus interpretou nascer de novo como se fosse algo físico, da carne. Esse fato evidencia que a mente religiosa espiritualmente morta é presa à lógica humana, é incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras. O que isso revela? Que o problema de Nicodemos não era inteligência, mas morte, que a mente não regenerada não alcança as coisas espirituais. Isso fica claro, e eu convido você a fazer essa leitura junto com a sua turma, dê para alguém ler, a fim de que os seus alunos utilizem a palavra de Deus durante a aula. 1 aos Coríntios 12, 2:14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem, se entendem espiritualmente. Qual é a segunda grande limitação de Nicodemos? É a limitação do mérito. O texto da lição diz o seguinte: ele estava apegado à ideia de mérito para entrar no reino de Deus. Mas Jesus exigiu algo totalmente novo, uma transformação interior, operada pelo Espírito, não mero aperfeiçoamento de conduta ou aprimoramento moral. O contexto religioso que Nicodemos vive apresenta a possibilidade que ele, com as suas obras, se aperfeiçoe para alcançar o reino de Deus. Essa é a realidade que Nicodemos vive, onde Nicodemos existe, que apresenta para ele essa limitação. Nicodemos só consegue pensar em aperfeiçoamento, mas agora Cristo está apresentando para ele um lado sobrenatural, que é de transformação, que é de
uma transformação advinda de uma intervenção de Deus. O evangelho exige a morte do velho homem e o nascimento de um novo, o que só pode ser uma obra de Deus. Segundo subponto, uma obra soberana do Espírito. E, em primeiro lugar, nós consideramos aqui a dupla ação do Espírito na regeneração. O texto da lição diz o seguinte: Jesus ensina a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. Isso significa uma transformação espiritual completa, ser purificado dos pecados e receber renovação interior pelo poder do Espírito. O que é que nascer da água e do Espírito não é? A expressão água e Espírito não aponta para dois nascimentos distintos, o nascimento da água e o nascimento do Espírito. Nascer da água e do Espírito não diz respeito a dois nascimentos distintos. Então, o que nascer da água e do Espírito é? Uma única obra regeneradora, vista sobre dois aspectos complementares. A regeneração consiste na purificação do pecado, nascer da água, e na comunicação de uma nova vida espiritual, nascer do Espírito. A nova vida não é uma vida suja, a nova vida não é uma vida manchada, a nova vida é uma vida purificada. Portanto, metaforicamente, Jesus diz desta forma: nascer da água e do Espírito. A segunda coisa que nós consideramos nesse segundo subponto é a singularidade e a soberania da ação do Espírito. Essa lição diz o seguinte: essa mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito. Cristo assegura que o vento assopra onde quer. Assim como o vento é livre, o Espírito opera de modo soberano na salvação, sem ser controlado por nenhum esquema humano. Jesus utiliza aqui a metáfora do vento para enfatizar duas obras ou duas verdades centrais. Jesus utiliza a metáfora do vento para, em primeiro lugar, apresentar a verdade da liberdade soberana de Deus e, em segundo lugar, a verdade da impossibilidade do controle humano sobre a regeneração. Como é que isso fica claro no texto? É que a obra da regeneração é uma obra misteriosa, fruto da liberdade soberana do Espírito. Ninguém explica. E nós lemos e entendemos isso quando Jesus diz assim: ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Nós entendemos isso no texto quando Jesus, por exemplo, apresenta a obra da regeneração como uma obra soberana e livre. Quando Jesus diz assim: assopra onde quer, vontade livre, vontade soberana. Terceiro subponto: uma nova vida e nova conduta. E a primeira consideração que nós fazemos aqui é sobre a realidade dos domínios, o domínio da carne versus o domínio do Espírito. Esta lição diz o seguinte: Cristo deixou bem claro que nascido da carne é carne. Jesus não está falando de corpo humano, Jesus está falando de natureza pecaminosa, de domínio, de inclinação para o mal, como resultado do domínio da natureza caída. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está falando da nova natureza que domina, que rege, que governa o ser humano. O que é que explica a conduta da carne e do Espírito? Aquilo que domina. O texto da lição diz o seguinte: que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa. Repito, nascido da carne é carne. Jesus não está falando da carne humana do corpo, Jesus está falando do domínio da natureza velha. Viver na carne não é ter fraquezas, é estar sob o domínio do poder hostil a Deus. Ser carnal não é ter fraqueza, ser carnal é ser dominado para uma conduta hostil à vontade de Deus. O outro domínio é o domínio do Espírito. O texto da lição diz o seguinte:
Mas ao nascer do Espírito, o crente passa a viver sob uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem com uma nova mentalidade, domínio. E vos renoveis no espírito, no vosso sentido. A natureza velha, a carne domina a mente e domina a conduta. A natureza nova domina a mente, domina a conduta. O que isso significa? A regeneração é uma mudança de governo. O Espírito não apenas nos dá vida, mas passa a habitar em nós, estabelecendo o novo domínio. O que isso não significa? A nova conduta, a santificação, não é o meio para obter salvação, mas a evidência inevitável de que a salvação já ocorreu. Terceiro ponto, ponto 3, sinais do novo nascimento. Primeiro subponto é a justificação pela fé, e a primeira coisa que nós consideramos é a relação da regeneração com a justificação. Nós viemos falando de regeneração, regeneração, e aqui aparece a justificação, portanto, é interessante nós fazermos a consideração da relação entre regeneração e justificação. Esta lição diz o seguinte: pela fé em Cristo, o pecador é justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus, não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário. Mas, pastor, qual é a relação entre justificação e regeneração? Regeneração e justificação. A relação do imediatismo. A regeneração e a justificação são obras imediatas. Ninguém vai nascendo de novo, nasce de novo, ou seja, imediatamente. Ninguém vai sendo justificado. A pessoa é justificada imediatamente. Ou é justificado ou não é justificado. Ou nasceu de novo ou não nasceu de novo. Não se vai sendo justificado e nem se vai nascendo. Nasce ou não nasce, ou é justificado ou não é justificado. Então nós temos essa relação entre regeneração e justificação como ambas sendo uma obra imediata. Outra relação é a relação de simultaneidade. A regeneração e a justificação acontecem juntas. Não há uma pessoa justificada que não seja regenerada e nenhuma regenerada que não seja justificada. Ela acontece juntos, não é essa incoerência. Eu tenho uma nova vida, mas eu ainda sou condenado. Eu não sou condenado, mas também eu não tenho uma nova vida. Todo regenerado é justificado e todo justificado é regenerado. Então são obras simultâneas. Outra relação é a relação da causa. Tanto a regeneração como a justificação tem uma causa: fé. A regeneração é pela fé e a justificação é pela fé. E cabe aqui nós também, em segundo lugar, fazermos a consideração do que é a justificação. O texto da nossa lição diz o seguinte: o crente não é apenas perdoado, mas declarado justo diante de Deus, isto é, absolvido da culpa, da punição e da condenação do pecado. A justificação é um ato de Deus pelo qual ele declara o pecador justo, removendo a condenação e imputando a justiça do Cristo ao crente. É um ato legal que nos coloca num ambiente de tribunal em que a lei é saciada, porque ela condena alguém que se colocou no lugar dos pecadores, que é Cristo. A justiça desse ato é derramada sobre aqueles que creem, aqueles que têm fé, e no lugar da condenação nós recebemos a justiça de Cristo, portanto, no lugar da culpa nós somos justificados. Nós, em terceiro lugar, consideramos a ação do Espírito na justificação. O texto da lição diz o seguinte: a justificação, portanto, não acontece a parte da fé, mas após a pessoa crer em Cristo como Salvador. Esse é o resultado da ação do Espírito que leva o pecador à fé e, consequentemente, à justificação. A regeneração e a justificação, elas acontecem pela fé. A fé é um estágio que o ser humano, danificado pelo pecado, consegue somente se ele for preparado, conduzido
pela graça de Deus operada pelo Espírito Santo. Portanto, nós percebemos o Espírito atuando na fé para a regeneração, atuando na fé para a justificação. Segundo subponto, a vida de santificação. E aqui nós precisamos considerar, em primeiro lugar, o aspecto imediato da salvação. O que é que Deus opera de maneira completa, sem precisar de aperfeiçoamento, de progresso, de continuidade? O que é que Deus opera de uma vez por todas na salvação, na vida do ser humano? Regeneração, justificação e adoção. Ninguém vai nascendo, nasce, ninguém vai sendo justificado, é justificado, e ninguém vai sendo adotado, é adotado. O texto da lição diz o seguinte: na obra da redenção, o pecador é imediata e simultaneamente, ou seja, de uma vez só e junto, salvo, regenerado, justificado e adotado como filho de Deus. O que que isso nos ensina? A obra completa da graça de Deus. A obra da graça de Deus, ela não necessita de aperfeiçoamento, não é incompleta, ela é completa. O crente é salvo, regenerado, justificado e adotado completamente. No momento da conversão genuína, mediante a fé em Cristo, o pecador experimenta uma obra plena, completa da graça de Deus. O que que isso nos ensina? O que que isso manifesta? A autonomia da obra de Deus, ou seja, é Deus quem faz assim. Regeneração, justificação, adoção são obras exclusivas de Deus. Não sou eu que vou construindo a regeneração, não sou eu que vou aperfeiçoando a justificação, não sou eu que vou pagando a adoção. São obras imediatas que Deus faz. Eu não vou nascendo, eu sou nascido, é Deus quem faz. Eu não me justifico, eu sou justificado, é Deus quem faz. Eu não me adoto, eu sou adotado, é Deus quem faz. É, portanto, uma obra da autonomia. Ninguém se regenera, ninguém se justifica, ninguém se adota. É obra de Deus. Mas ao lado desse aspecto imediato da salvação, nós temos o aspecto progressivo, que exatamente apresenta para a gente a santificação. É o aspecto progressivo da salvação. O texto da lição diz o seguinte: a partir daí, inicia-se o processo contínuo da santificação, ou seja, uma vida separada do pecado e consagrada à obediência até a sua glorificação final. É o processo de nos tornarmos, na prática, aquilo que já somos de maneira posicional em Cristo. Nós já somos regenerados, justificados e adotados. O que isso significa na prática? O que isso implica na prática? O que isso impacta na prática? Uma vida em conformidade com esta nova posição. E essa vida em conformidade com a nova posição requer santidade. Isso manifesta o quê? Uma obra em conjunto. Se a regeneração, a justificação e a adoção é uma obra exclusiva de Deus, a santificação é uma obra em conjunto. Nós estamos trabalhando junto com Deus, é uma cooperação da graça divina. Deus me ajuda e eu digo sim. Deus me dá a oferta, Deus me dá as possibilidades e eu respondo positivamente, com a renúncia, com a oração, com a leitura da palavra, com a consagração. E, em terceiro lugar, nós consideramos o aspecto revelador da salvação. A santificação, ela possui esse aspecto testemunhal, público. Diz a lição diz o seguinte: essa nova vida recebida na regeneração se manifesta pela renúncia do pecado, pela prática contínua da justiça e santidade. Como é que a gente sabe que alguém foi regenerado, justificado e adotado? Na santificação, na prática. Terceiro subponto, o fruto do Espírito. A primeira coisa que nós consideramos aqui é a natureza visível do fruto. O texto da lição diz o seguinte: o importante efeito visível da regeneração é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Bom, Cristo
já operou algo espiritual, invisível dentro de nós. Como é que isso se torna visível? Entre outras coisas, por meio do fruto. É por isso que nós falamos da natureza visível do fruto. A frutificação do Espírito não é algo misterioso, silencioso, invisível, é algo essencialmente visível. Aqui eu abro um parêntese para a gente considerar algumas questões sobre o fruto do Espírito. A primeira delas é sobre a evidência. O que é que ele transmite? Fruto do Espírito é a evidência externa de uma realidade interna. Segunda questão, sobre a unidade. Nós não falamos de frutos, nós falamos de fruto. O termo fruto indica uma unidade orgânica, isto é, um conjunto de virtudes que brotam da mesma fonte, de uma fonte só, a vida do Espírito no regenerado. Outra questão é sobre a dependência. O fruto não é meu. O que eu consigo produzir talvez seja só obras da carne, resultado da capacidade do homem, da inclinação do homem para pecar. Mas o fruto do Espírito é dele, é produzido pelo Espírito, não é resultado da minha competência, mas da obra do Espírito. Segunda consideração que nós fazemos sobre o fruto do Espírito é a natureza ética do fruto. O texto da lição diz o seguinte: não se trata de dons, mas de virtudes que o Espírito Santo produz no caráter do regenerado, como expressão de sua nova vida. Nesse sentido, nós precisamos considerar que o fruto do Espírito não está relacionado à capacidade ministerial, mas à transformação moral. Os dons capacitam para o serviço, o fruto molda o caráter. Então, nós estamos falando da natureza ética do fruto. E em terceiro lugar, terceira consideração que nós fazemos sobre o fruto do Espírito é a natureza identificadora do fruto. Em outras palavras, o que é que nos faz identificados com Cristo, parecidos com Cristo, semelhantes a Cristo? É o fruto do Espírito. O texto da lição diz o seguinte: portanto, o fruto do Espírito é a evidência prática da regeneração. Quem nasceu de novo passa a refletir, ainda que imperfeitamente, o caráter de Cristo em suas palavras, ações e reações. É interessante considerar que o fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Cristo reproduzido no crente pelo Espírito. Senhoras e senhores, professores, alunos, essa é a lição de número 9. Espírito Santo, o regenerador. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua aula, Deus abençoe a sua turma de escola dominical em nome de Jesus.